Olá, turminha dos sextos anos, tudo bem com vocês? Desde já manifestar minha vontade de estar junto com vocês em sala de aula, mas por enquanto não é possível devido à pandemia. A gente está indo aqui na atividade remota. Não é certo fazer isso, mas desde timão já quero pedir desculpa. O vídeo é caseiro, então estou gravando no meu quarto. Tem pessoas conversando na cozinha, essas vozes, de repente você está ouvindo vozes no fundo. É minha tia, minha mãe, meu tio conversando. Tá bom? Mas vamos lá. Esse vídeo ele se define a trazer algumas explicações sobre a atividade da semana 13, que nós vamos estudar o Império Inca. Interessante estudar o Império Inca, mas algo que me chamou a atenção é o seguinte: tanto na América Espanhola e na América Portuguesa. O que chamou a atenção nessas Américas? Só quero falar o seguinte, trazer a distinção seguinte: América Espanhola porque foi descoberta, entre aspas, e foram colonizadas, ou foi colonizada por Portugal, e a América Espanhola foi a parte da América do Sul colonizada pelos espanhóis. Interessante o seguinte, dizem que o Brasil foi descoberto em 1500, dizem, a história diz, só que é um detalhe. Não foi descoberto em 1500 se nós levarmos em consideração o seguinte: já havia habitantes aqui. Esses habitantes, quando chegaram os europeus, mais precisamente os portugueses, denominaram índios, porque diziam eles imaginarem ter chegado na Índia. Mas na verdade eles já sabiam da existência dessa terra aqui. Talvez eles não soubessem, com certeza não sabiam, que tipo de habitantes, ou seja, que tipo de ser humanos, qual tipo biofísico, né? Quais características físicas esses habitantes que habitavam aqui de antemão possuíam. Essa talvez fosse a surpresa dos índios. Dos índios não, dos homens brancos quando chegaram aqui, mais precisamente os europeus, portugueses e espanhóis. Tá ok? Mas vamos lá. Falando sobre os incas, é interessante que a gente vai dar ênfase a três aspectos do Império Inca. Por que Império? Foi um grupo indígena que se desenvolveu muito rapidamente, cresceu muito rapidamente, se desenvolveu naquela época dentro da que podia oferecer a tecnologia daquele período do século XVI. E aí chegam aqui os espanhóis naquela região, né? Chega aqui na América do Sul, naquela região dos Andes, que é uma região alta, é uma região de montanhas que faz parte dessa região hoje dos países do Chile, parte do Chile, o Equador, o Peru, perdão, e a Bolívia. São os países que ocupam aquela região dos Andes ocupada pelo Império Inca. Por que Império? Eles já eram grandes em quantidade, tinham uma administração coesa, ou seja, unida, e conseguiram, devido à sua forma coesa, quando começaram a expandir seu território para as outras regiões dos Andes, exercer uma espécie de domínio sobre as outras etnias indígenas que ocupavam partes daquele pedaço dos Andes, e eles faziam o seguinte: eles cobravam impostos dessas outras etnias menores, independentes se falavam a mesma língua ou não que os incas. Eles dominavam aquelas tribos menores e faziam que essas pagassem impostos para habitarem no território que habitavam, e tinha uma administração de domínio muito simples. Eles colocavam homens, pessoas responsáveis por uma quantidade de famílias sendo dominadas. Geralmente cerca de 10.000 famílias tinham domínio de uma pessoa posta pelos incas, e esse devia relatórios aos incas de como estava sendo feita a administração daquelas famílias dominadas por eles. E eles tinham uma vez por ano a visita de alguém do Império Inca, o qual viria e olharia a administração para ver como que estava correndo. E se estivesse de conforme, aquele administrador ficaria, senão ele era retirado e posto em outro lugar dele, e o sistema de impostos continuaria sendo efetuado. Tudo bem? Agora, falando sobre a questão da religião do povo Inca, eles tinham duas características muito interessantes assim.
eles eram politeístas. Politeístas são pessoas que adoram mais de uma divindade, diferente dos cristãos que adoram um único Deus, né? Só para mostrar o paralelo, a diferença, o cristianismo, o adepto da crença do cristianismo, ele diz que adora somente um Deus, por isso é mono, de um. Politeísta é aquele que adora mais de 3 deuses, até 3 deuses seria triteísta. Passou de 3, 4 para mais, é poli, mais de 4, ou 4, politeísta, mais. Então, ou seja, eles adoravam mais de 4 divindades. E dentro dessas divindades, eles adoravam a lua e o sol. Sendo assim, era considerado também, além de politeístas, panteístas. O que é panteísta? É aquele que adora seres da natureza. Um animal, uma cachoeira, no caso dos incas, o sol e a lua. Por isso também, além de politeístas, eles eram panteístas. E um outro aspecto interessante, diferente de nós, mas eles faziam, era a questão de sacrifício de seres humanos. Em seus atos de devoção e seus rituais a essas divindades, existia um momento que eles apresentavam sacrifícios humanos. É um fato negativo para nós, mas considerando a religião deles, para eles era natural, então, mas para nós é marcante como negativo. E outro aspecto que a gente leva em consideração é a sua agricultura. Lembra que o Andes é uma região alta? São regiões altas, os Andes. Eles estavam localizados numa região de mais de 4.000 metros de altura. E ali fica difícil você ter uma diversidade, ou seja, uma grande variedade de cultivo de várias espécies de alimentos ou de outros gêneros, não somente alimentícios. O que acontece, o que eles faziam? Existiam cultivo dos alimentos possíveis ali, exemplo, a batata e o milho, mas também plantava o algodão e a coca, né? Só que para ter desenvoltura de outros mantimentos, havia um deslocamento entre a região, de tempos em tempos, habitantes dos Andes do Império Inca desciam para regiões mais quentes, mas assim, desciam, saindo de 4.000 metros para 3.000 metros. A diferença de 1.000 metros é muito grande, só que entre 4 e 3.000 metros para cá, para baixo, para o nível do mar, não é tanta coisa assim. E assim, de tempos em tempos haviam esses deslocamentos para aproveitar a condição do solo e plantar outros gêneros alimentícios, mas havia essa necessidade por causa do rigor, né, do piso habitável, então eles precisavam se locomover para tentar cultivar outros gêneros alimentícios e continuar se alimentando, tá bom? Basicamente é isso. Agora vamos lá para as questões. Tudo bem? Vou pegar a folha aqui, fazer uma pequena cola para ler as atividades para vocês. Atividade 1. Vou ler aqui para vocês, tá bom? A partir do texto e do documento, respondo como eram as relações dos incas com os povos conquistados. Ou seja, eles conquistavam os povos e faziam que esses povos pagassem tributos, ou seja, impostos para eles, tá bom? Eles eram supervisionados por uma pessoa indicada pelo império e esse governava, administrava cerca de 10.000 famílias e os incas exerciam esse domínio e essa cobrança de impostos, independente da etnia que o povo dominado falasse ou da sua língua falada, tá? Então, eram de várias línguas ou de várias etnias menores, os incas conseguiam exercer domínio e cobravam impostos para que exercesse uma espécie de segurança e proteção para esse povo sob seu domínio. E para não entrar em atrito, a etnia menor acabava se sujeitando a pagar impostos aos incas. Tudo bem até aí? 2. Indique nos textos 3 aspectos sobre a religião dos incas. Basicamente, eles eram politeístas, ou seja, adoravam várias divindades,
Dentre elas, se tornavam panteístas porque adoravam o Sol e a Lua. O Sol e a Lua são elementos da natureza, tudo bem? Apesar de estar lá em cima, mas são elementos da natureza. Então eles eram também panteístas. E um outro elemento não tão positivo era que, então, não tão positivo para nós, eles na prática de seus rituais sacrificavam seres humanos. Tudo bem até aí? Agora, número 3, você vai analisar a fotografia e o texto e procurar explicar por que os incas utilizavam pisos para cultivar. Isso é devido a o lugar onde eles habitavam, se encontrava o maior número, a maior parte do Império Inca, era em regiões muito altas, até 4.000 metros de altura. Os pisos eram irregulares e ficava difícil para você, no caso eles, cultivar vários gêneros alimentícios. Então, de tempos em tempos, eles tinham que procurar outros pisos de uma forma geológica melhor, para que eles pudessem plantar outros tipos de alimentos e cultivar, não ficar somente em milho e batata, algodão e coca. Tudo bem? Então eles procuravam regiões quentes para aproveitar a forma mais rigorosa daquele território. Tá bom? Então, qualquer dúvida, estou à disposição. Um abraço e fiquem com Deus.